Serviço de integração, como eu falei, né? Backup, pulsação. Aqui eu também vejo ponto de verificação, onde ele vai guardar meus snapshots, né? Meus pontos de verificação. Que tipo de... Existe um novo tipo de ponto de verificação, né? No Windows Server 2012 R2, né? E aí tem esse novo, que é uma habilitação do ponto de verificação do tipo novo, que é melhor, mais rápido, mais confiável. Onde eu guardo a paginação, onde a parte do início automático que eu falei para vocês, né? Como é que eu faço se a máquina parar, se o meu host parar, se ele inicia sozinho. Eu posso dar um atraso a esse início. Né? A mesma coisa da parada automática. Né? Posso verificar aqui a parada, como ele faz, se ele vai salvar a máquina, se ele vai desativar, se ele vai desligar. Né? Você vai desligar o host de um modo esperado. Então, todas são as características que eu posso verificar e rever nas minhas máquinas virtuais. Terminado isso, dou OK. Tá aqui. Vamos ligar nossa máquina virtual para ver o que a gente conhece. Então, eu posso vir aqui na funções daqui, iniciar, né? Posso só conectar, ou dar 2 cliques na própria máquina, porque ele conecta. Com 2 cliques ele conecta. Então, nós temos aqui a minha interface de administração, onde eu tenho um arquivo, onde eu mexo naquelas configurações. Né? Ação, onde é iniciar, encerrar, salvar, pausar, redefinir, ponto de verificação, reverter. Mídia, onde eu vou colocar meus CDs, né, onde eu vou induzir. Tipo modo de exibição, né, e a parte de ajuda. Para ligar esse botãozinho verde, ou aqui em ação, iniciar. Né? Vamos botar aqui no botãozinho, iniciar, começa a iniciar. Então, abrindo e está carregando a minha ISO. Já começou a abrir aqui, vai carregando a minha ISO. Agora já liberou algumas outras ações, o desligar, o encerrar. Né? Tomem cuidado, a máquina virtual, ela tem que ser usada como você usa uma máquina real. Você não tira uma máquina real da tomada, né? Um computador da tomada, porque isso pode danificar o sistema operacional. Eu falo mais, você desligar uma máquina virtual, né, que é o parado aqui, o desligar, não é o desligar é tirar, é o mesmo ato que você tirar da tomada. Isso pode corromper o Hyper-V. Não é o Hyper-V, desculpa, pode corromper o disco, né, você está com o disco funcionando somente e corromper a tua máquina virtual. O ideal, se você não puder ter acesso, é tentar o encerrar. O encerrar é um shutdown da máquina, né, é um desligar normal, daquele que você pede no obrigar a desligar a máquina. Ele vai desligar normalmente. O salvar aqui, ele vai fazer um salvamento, é como se fosse uma hibernação da máquina. Né? Quando você bota o Windows para hibernar, ele guarda os arquivos como ele está e para naquele momento. Quando você fecha o seu laptop, né, acontece isso. É a mesma função que tem no arquivo. O pausar é um pausar mesmo, é como se fosse uma pausar de filme, você bota pausar, a máquina para naquele momento. Né? Aqui é o iniciar da pausa. Aqui é a parte de ponto de verificação ou snapshot. Tá? Aí a reversão do ponto de verificação. E a gente já vai mostrar isso aqui. Então aqui eu vou criar uma máquina virtual, né, que é um Server 2012. Eu vou mostrar aqui qual tipo de teclado, aquele que a gente já fez nas outras aulas. Eu vou só dar um seguir. Né? Aí eu posso escolher por GUI ou por gráfico ou não. Vou fazer um Core mesmo. Dou um avanço aqui, aceito a licença. Aí o disco, né, onde eu vou instalar, viu como eu coloquei 2 unidades? A segunda unidade ainda está offline, então e era uma SCSI. Eu vou usar ele na primeira unidade mesmo. Né? E ele vai formatar e vai criar a minha máquina virtual. É aquele coisa normal da máquina virtual, vai levar aqui um tempinho, não vamos ficar esperando não. Só para mostrar para vocês, né, como funciona, né, como é que isso funciona, como é que a gente cria uma máquina virtual. Tá? Nesse momento, por exemplo, eu tenho coisas a fazer, né? Tá, você tem coisa a fazer? Tenho. Então eu vou querer fazer, eu vou parar agora, eu posso parar com salvar ou posso criar um snapshot, né, para parar a máquina e criar um snapshot. Vou mostrar aqui, né, como é que funciona as coisas. Vamos fazer um snapshot dessa máquina. Eu estava aqui em 20%, apesar que a instalação está tão rapidinho, posso até esperar mais um pouquinho. Tá? Enquanto isso, deixa aqui eu reduzir essa máquina, né? E mostrar para vocês. Olha, ele está aqui em execução, né? Quanto ele está usando de CPU, quanto ele está usando de memória, quanto tempo está ligado. Tá? Aqui embaixo eu tenho um resumo dessa máquina,
tá? Quanto ele está usando da memória, e a rede ainda que não tem nada ligado, tá? Sem comunicação de rede, porque ele já está instalando o sistema operacional. Tá? Aqui ficam os pontos de verificação. Né? Por exemplo, aqui então é um ponto de verificação. Essa máquina aqui, por exemplo, deixa eu ver qual delas tem. Acho que nenhuma delas tem ponto de verificação aqui, não. Eu desabilitei os pontos de verificação todos aqui para economizar espaço. É isso mesmo. Não tem nenhuma aqui com ponto de verificação. Mas eu posso criar, por exemplo, dessa aqui que a gente está trabalhando, né? Ela já está quase montadinha, rapidinho. Esperar uns 5 segundinhos aqui que vai. Como eu botei fazer um server core, o server core ele instala rapidamente. 88. Você viu a diferença do que é um server core de um server guy? Então aqui rapidamente a gente está fazendo uma instalação, né, de uma máquina Hyper-V, né, usando o Hyper-V, desculpa, uma máquina virtual usando o Hyper-V. Então, rapidinho, só para mostrar para você o snapshot, onde ele está guardado. Enquanto isso eu posso até mostrar aqui. Então, viu? Tá acabando. Vai dar o boot agora inicial. Quando a instalação. Vou mostrar aqui uma coisa interessante, né? Vou mostrar aqui no meu disco D, onde a gente está guardando essa máquina virtual. Olha aqui, ó. Eu mandei guardar ele nesse teste aula. Então aqui eu tenho minha máquina virtual, na verdade, né? As configurações são esses arquivinhos aqui, né? Virtual Machines. É aqui que está minha configuração, desculpa. Minha configuração das máquinas virtuais. Tá? Aqui, né? Aqui que está o meu hard disk dela. Não, então o HD, o VHD dela, né? Que a gente está fazendo a instalação, está aqui nessa outra pastinha aqui. É um arquivo tipo VHD. Tá vendo que ela tem 60? Eu falei para ela ter para eu poder usá-la com 60 GB e ela só está ocupando 6, né? 5,5. Tá? Então, uma vantagem do disco dinâmico. Tá? Certo? Então, a máquina já está em boot aqui. Tá? Aí o meu mouse aqui dentro. Ó. Tá vendo que essa máquina é um Windows Server? Então o mouse entra e sai com facilidade de dentro da máquina. Mas tem máquinas que você precisa dar aquele Ctrl Alt, né, se eu estiver fazendo. Então, rapidamente ele vai instalar. Tá? Preparando dispositivos. Papapá. Aqui eu poderia, por exemplo, né, que eu estava falando para vocês, eu poderia, tenho alguma coisa para fazer, né, eu posso, vou precisar sair agora, ou preciso parar isso aqui, eu preciso fazer umas outras coisas. Eu posso salvar a máquina, né? O salvar a máquina, é aqui, ó, ele vai parar do jeito que estiver aqui. Salvou, tá salvo. Máquina salva. E ele fica aqui no Hyper-V, né, como salva. A máquina que em estado salvo. Bom, vou mandar ela continuar, é só dar aqui iniciar, ela vai voltar de onde estava, exatamente no momento em que a gente parou. Então esse é o tipo, quando a gente salva a máquina. Bem rápido, foi rápido agora também porque a máquina é pequena. É uma máquina que está no processo de instalação, então ela é bem rápida. Então o salvar é isso aqui. Vou parar, deixa eu entrar aqui e dar uma paradinha nas perguntas, que eu vou fazer um snapshot, né? Um snapshot, para a gente ver o arquivo snapshot, como ele fica armazenado. Tá? Deu um boot aqui, não, eu vou querer fazer um snapshot agora, nesse momento. Né? Então vem aqui um ponto de verificação, ou vem aqui em ação, né? e ponto de verificação. Deixa eu entrar na tela aqui que eu deixei escapar. Deixa ele entrar aqui no sistema operacional de novo. Que aí eu vou mostrar uma coisa interessante. Vamos lá. Um minutinho. Pronto. Tá. É isso. Tá? Eu vou fazer um ponto de verificação bem nesse momento aqui da senha. Vamos lá, eu vou aqui em ponto de verificação. Vou dar um nome daqui, vou dar um nome para ele. Eu não preciso dar nome, ele poderia fazer pela hora, né? Mas vou botar assim, início
senha. Só para a gente ter um nome interessante. Então o que acontece aqui nesse momento? Eu vou estar criando aqui, ó, né, ponto de verificação criado. Ok. Verificação do sistema operacional, fazendo criado. Então olha aqui. Voltando no Hyper-V, eu tenho agora um ponto de verificação. Né? Tem as configurações desse, como é que a máquina ficou nesse momento. Tá? E aqui é onde ela está parada. Tá? E aqui onde a gente tem, né, o futuro. Então vamos continuar com a instalação da máquina. Vamos botar uma senha nela, né? E vamos entrar com ela outra vez. Ela vai dar o nome, a antena foi criada, ele vai dar o log, é uma máquina, claro, Hyper-V, né? Então, config, a gente pode configurar, vamos configurar, por exemplo, o nome do computador, né? 2, né? Teste 10, só para dar um nomezinho para ele, né? Ele quer que dê boot, beleza, vamos lá, dê um boot. Ele vai dar boot, bonitinho, vai entrar aqui, né, a máquina server core. Vamos que estou na configuração e deu algum erro na configuração. Essa é a ideia do snapshot, né? Eu tive algum problema com a configuração. Aqui a parte do bacana, começa o Windows Server, né, 2012, ele vai dizer assim, olha só, eu posso utilizar uma área de vídeo, eu vou mostrar até para vocês como é que é, melhorada, né, um sistema de visualização melhorado. Então se eu der um OK, ele vai criar uma máquina mais bonita de se ver, com o formulário mais bacaninho, né, com a mesma coisa de senha. Visual 1, 2, 3. Então a máquina agora está num outro patamar. Tá? Vou aqui um host name e o nome da máquina é teste 10. Puxa, configurei errado, não era isso que eu queria. Não era isso que você queria. Tudo bem, eu posso renomear a máquina? Posso. Mas também posso voltar a um ponto inicial, que é o tal do snapshot. Tá? Qual a diferença aqui? Se eu clicar agora aqui no encerrar, ele vai fazer um shutdown da máquina normal. Tá? Vai fechar a máquina bonitinho, vai dar um shutdown, desliga a máquina. Esse é um shutdown normal. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês na máquina virtual. Olha aqui o nosso ponto, né, de volta, né? Aqui, quando eu fiz o snapshot, né, o ponto de verificação, ele cria esse arquivo AVHD, né? Aqui, ó, AVHDX. Isso aqui é tudo que eu estou fazendo após aquele ponto de verificação. No ponto de verificação ele congelou esse primeiro arquivo. Depois, tá? O que eu fiz foi fazer daqui para frente, tudo que eu estou criando, tá vendo até pela hora, né? Ele vai armazenando nesse segundo HD, que é a parte extra. Eu posso, tá? Agora, por exemplo, se eu ligar a máquina aqui, ele vai entrar naquele mesmo ponto que a gente estava com tela bonitinha, com o nome VHD. Mas eu posso pegar aqui em ação, né, voltar aqui no Hyper-V, que eu gosto muito de fazer por aqui, reverter. Quando eu reverto, eu vou voltar àquele ponto inicial da senha. Então, se eu mandar ele reverter, ele vai voltar para o ponto inicial da senha. Quer ver? Agora vamos ligar essa máquina, né? Ele vai estar exatamente naquele momento, tá, em que ele estava me pedindo senha. E parece que eu reverti errado. Vamos ver. Viu? Tá aqui, ó. Ele vai voltar exatamente naquele momento em que eu pedi a senha. Tá? Ele vai me pedir para colocar a senha outra vez, tá exatamente naquele ponto. Essa é a reversão, tá? Entendeu? Porque eu tinha um ponto de retorno, né?
E agora? Agora que tá aqui, ó. Eu vou voltar aqui para esse ponto aqui. Ele vai acabar transformando esse ponto de reversão num ponto só. Tá? É a grande legal do Hyper-V no ponto de reversão. Então, gente, era só isso que eu queria mostrar para vocês. Como é que funciona o Hyper-V, criação da máquina, como é que a gente armazena, tá? Nada assim de muito grande, né? Lembrem bem, para vocês terem Hyper-V, o seu processador tem que ser, né, do tipo Intel VT ou AMD-V. Né? Aí você pode instalar o Hyper-V se vocês estiverem usando um client, né, o Windows 8 ou Windows 8.1 ou Windows 10. Tá? Já claro, se você tiver um server também nas mesmas proporções, mas aí o Hyper-V é um pouco mais interessante. Tá, gente? Então é isso, ó. Mostrei para vocês como é que, uma resuminha aqui, né? Mostrei como é que a gente configura o próprio Hyper-V, né, da face rápida, né? Como a gente configura, cria uma máquina virtual, aqui a parte de, aqui ó, a rede dela aqui, eu mostrei para vocês, ó. Eu não coloquei IP, então ele já tem um IP, uma pipa aqui configurado, a memória que ela está usando, um resumo do funcionamento, até com uma telinha de como ela está no momento. Né? Ensinei também, né, as configurações de placa de rede. Né? Olha aqui a diferença. Se eu for desligar a máquina, ele desliga mesmo. Ele é tirar da tomada. Isso aí pode ser, né, às vezes pode ser necessário. Você não consegue um shutdown se a máquina está realmente sem funcionalidade. Mas evitem ao máximo esse tipo de desligamento para não corromper, né, os arquivos da máquina virtual. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Né? Então preparem-se para o próximo módulo, hein? Windows Server 2012 R2 para a prova 411. Né? Lá a gente vai ver WDS, vamos ver mais um pouco de AD, né? Vamos ver vários assuntos interessantes com, né, mais um pouco vamos fazer uma parte avançada de DNS. Nossa, tem muita matéria boa no 411. Né? Vamos ver a parte de gerenciamento de arquivos pesados, como é que o Windows trabalha com gerenciamento de arquivo. Nossa, tem muita coisa boa lá. Tá ok, gente? Até mais, hein? Vejo vocês mais tarde.